Olá, meu nome é Audrey e eu venho aqui dar um depoimento sobre a religião, né? A religião e os dogmas enlouquecem muitas pessoas por conta das promessas, por conta do trabalho que eles fazem da hipnose coletiva, né? É difícil falar sobre esse assunto, porque a minha mãe, Diná, ela se desesperou quando o comércio dela entrou em colapso, na época do Fernando Collor de Mello, e começou a perder a transportadora, os caminhões que tinham leasing, e aí ela foi para a igreja. Eu não tenho medo de falar o nome não, a Universal. E ela começou a ir para essa igreja e começou a frequentar, e o que estava ruim ainda ficou pior, porque ela começou a fazer campanhas. Eles dão um envelope e falam para a pessoa dar o seu máximo, o seu melhor. Ela já estava passando por momentos difíceis demais, perdendo tudo que lutou ao lado do meu pai grandemente. E a minha mãezinha, o banco veio, levou um caminhão, depois levou outro e ficou o carro dela. Aí ela correu, passou algumas coisas para o meu nome, para não ter problema lá na frente, né, por indicação do advogado. E aí eles foram aí buscando os bens da minha mãe, e o que sobrou, ela começou a perder também, porque ela começou a dar para a igreja falou que se ela desse mais, que tudo que ela perdeu ela ia receber e em dobro. E eu falava, mãe, você não tá dando dinheiro na igreja, tá dando ali um dinheirinho para dar aquela ajuda de custo, porque a gente sabe que todo comércio é necessário ter dinheiro para se bancar. Aluguel, luz, água, imposto, produtos de limpeza, a gente sabe disso. Mas eles pediam campanhas e mais campanhas. Para quem começou a ir para a igreja um dia, depois estava 2, daqui a pouco estava de domingo a domingo. E aí era campanha de tudo quanto é jeito. Campanha da boa-aventurança financeira, campanha da saúde emocional, campanha do relacionamento do casamento e assim por diante. E aí eu comecei a ver meu pai e minha mãe discutirem. E como nós tínhamos uma conta em conjunto, eu resolvi ver. Só que assim, eu não usava, estava em conjunto, mas ela que administrava, que era da transportadora dela e do meu pai, e eu trabalhava ajudando ela, eles colocaram uma conta para mim com ela. E aí eu falei, tudo bem, filho, tem que ajudar os pais sempre, indiferente de qualquer coisa. E aí eu comecei a ver cheques, sustei todos os cheques, sustei um a um. Minha mãe veio na minha casa revoltada, brigando comigo, discutindo, assim, coisa que eu nunca vi foi minha mãe perder a noção, sabe, do que ela estava falando. Ela era uma mulher inteligente, uma mulher sábia, e perdeu por conta que ficou cega pela religião, sabe? Pela lavagem cerebral que fizeram na minha mãe. E aí ela já tinha dado as joias que ela tinha para a igreja. Não era muito, sabe? Mas eram joias que estavam na família, que veio de bisavô, coisas antigas da família, sabe? E isso foi muito triste. Entregou as correntinhas de ouro que era da mãezinha dela. Assim, depois foi tão difícil de suportar a perda de tudo isso, sabe? Minha mãe entrou em depressão, saiu da igreja, começamos a tratar dela com psicólogo, depois com psiquiatra. Olha onde isso levou minha mãe. Uma mulher que estava passando por problemas como muitos outros passam, que poderia ter ido se cuidar num psicólogo e foi para a igreja Universal e lá fizeram essa lavagem cerebral. Foram 8 meses de lavagem cerebral. E ela foi doando tudo o que tinha, quando não tinha mais em espécie, em joias, nada, deu cheques pré-datados. Como
pode. Aí eu fui e sustei realmente todos os cheques, gente, todos. Porque o restinho do dinheiro que tinha para a dignidade dela e do meu pai já tinha tido três infartos e um AVC. E com tudo isso ela se desesperou, né? E foi atrás de ajuda. E eles, sabendo da fragilidade humana, eles pegam essas pessoas que estão lá e dão esse depoimento do que estão passando, e ali cercam a pessoa e ali vão fazendo essa hipnose na pessoa, né? Deu o que fazer para tirar minha mãe dessa situação. Mas graças a nós, ao nosso trabalho, ao nosso empenho, a gente conseguiu ajudá-la e ela foi ficando bem. Só que nunca mais ela voltou a ser como era antes, nunca mais. Eu acho que a dor de ter sido feito de tonta, de trouxa, de imbecil, né? Dói muito, dói muito. O desespero leva as pessoas a essa fragilidade, a essa facilidade de um controle mental, e eles, sabendo disso, eles se utilizam de Deus, de Jesus e não sei lá mais o que, para conquistar a alma dessas pessoas, sabe? Não é a mente, não, é a alma, porque a mente você tratando, você recupera. Já a alma, meu querido, aí é mais difícil, né? Mas graças a Deus ela saiu, ficou com sequelas, eu sei disso. Hoje minha mãe já é falecida. Faz 3 anos que minha mãe faleceu, mas assim, ela ficou sempre com um olhar distante. Às vezes ela ficava quieta, olhando à distância, longe, e eu falava: o que foi? Ela: nada, filha, nada, só pensando na vida. Eu falei: mãe, não pensa muito na vida não, a senhora está numa idade de viver o dia, curta seu dia o máximo que você puder. E eu sinto muito, eu sou psicanalista hoje, eu atendo no meu consultório várias pessoas, sabe, condicionadas a uma fé limitadora, a uma fé corrupta, a uma fé que dilacera as pessoas. Isso é terrível. Eu atendo de todos os credos, católicos, evangélicos, pessoas de outras etnias religiosas, e eu vou te dizer, todas elas são dogmáticas e puxam as pessoas para serem o rebanho delas. E eles fazem o que for preciso para fazer com que as pessoas fiquem codependentes ou do padre, ou do pastor, ou do irmão cooperador, ou outras coisas, tá? Então eu falo para vocês, ter fé em si mesmos, tenham fé em si mesmos. Somos seres divinos, seres capazes de muitas coisas, seres que traz dentro de si competências, virtudes, capacidades. Temos defeitos? Temos. Vamos corrigi-los no dia a dia, com muito trabalho de reforma íntima, melhorando o que eu sou, sabe? Lutando para ser feliz mesmo. Religião, eu vejo que na maior parte do tempo ela condiciona o ser humano a ser pequeno, ensinam para a humanidade que nós não somos capazes de grandes coisas, que só Deus é capaz, que só isso, que só aquilo, mas todos os feitos grandes que temos aqui na Terra são os homens são seres divinos, as mulheres são seres divinos, nós podemos muitas coisas, entende? Se a gente colocar o coração, o empenho em mãos à obra, né? Nada cai do céu a não ser a chuva, entende? Então vamos nos tornar capazes, vamos ser co-criadores da nossa realidade, dando o melhor de nós, fazendo o que é certo, o que é justo. Nós não estamos aqui para ficar pedindo a santos, a deuses, a isso e aquilo, não. Vamos trabalhar no nosso dia, vamos acordar de bom humor, vamos agradecer ao universo pela oportunidade bendita de mais um dia. Eu não acho justo as pessoas seguirem dogmas. Cada um tem um Deus, cada um tem um tipo de religião. Qual é a certa? A católica? As evangélicas?
a Umbanda, a Quimbanda e entre mil e outras que existe, qual é o Deus que está certo? De qual religião? Entende isso? É lamentável as pessoas serem condicionadas a acreditar que elas precisam, para ser melhores, para serem perdoadas, que o padre diga como ela tem que ser, ou como um pastor diga como ela tem que ser. Nós temos dentro de nós condições para sabermos quem somos, quem não somos, onde somos frágeis, onde somos fortes. Vamos nos apegar à nossa força e dar o nosso melhor. Que o universo abençoe todos vocês e agradeço o Ageu da Silveira aí, que está dando essa oportunidade das pessoas falar um pouco sobre isso. Ele está querendo dizer de uma forma bem objetiva que dependendo do que você escolhe, você não está escolhendo Deus de forma alguma. Você está escolhendo o outro lado. Você pensa que está escolhendo a luz, está escolhendo as sombras, porque eles fazem isso. Então, se for pela religião, o falso profeta já está aqui há muito tempo. Está aqui há muito tempo. Vamos abrir os olhos, tá bom? Beijo no coração de todos.